Olá, meu querido aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa sexta aula de Física. Ainda estamos no módulo 2, que fala sobre os conceitos básicos do movimento. E nessa aula nós falaremos sobre velocidade. Então anote aí que esse é o tema da aula de hoje, velocidade. Você percebeu que na aula passada, quando eu te explicava o que era movimento e que o movimento dependia do referencial, eu cheguei a citar que quando dois corpos, estão na mesma velocidade, eles olham para si como se estivessem em repouso. Então, basicamente, você tem a sensação de movimento de acordo com a velocidade com que você está. Então, por exemplo, nesse momento a Terra está girando, todos nós estamos girando junto com ela, mas como todos estamos na mesma velocidade, nós temos a percepção de que estamos em repouso um para com o outro, como se nós estivéssemos todos parados, certo? Mas, na verdade, todos nós estamos em movimento nesse momento. E velocidade, ela pode ser medida como distância e tempo, né? Então lembra que eu falei que movimento era uma variação da posição para uma variação do tempo? Então olha na telinha agora que vai aparecer para vocês a equação de velocidade. Velocidade é a variação de posição sobre a variação do tempo. E isso nos dá uma equação, eu posso matematizar isso, né? Então se eu divido esse cara por esse cara, eu chego nessa fórmula. Olha, velocidade vai ser igual à variação da posição. Tá vendo esse triângulozinho aqui? Em física a gente chama isso de delta, certo? E o delta sempre significa variação. Mas o que é variação, professor? Variação é o valor final menos o inicial. Vamos entender melhor? Digamos que aqui seja posição 0 e aqui seja posição 2. Então, qual foi a variação de posição que eu tive? Final é 2, inicial é 0. 2 menos 0, 2. Então, a minha variação de posição foi de 2. 2 o quê, professor? Pode ser 2 metros, 2 centímetros, 2 passos, pode ser 2 quilômetros, depende. Depende da unidade que a gente vai usar, tá bom? E aqui embaixo eu tenho dividido por variação do tempo. Professor, por que o tempo é um T, mas posição é um S? Que difícil. Em física, cada letra representa uma coisa. E o P para física a gente já usa para pressão. Então, quando você escreve o P, a gente já sabe que é pressão, certo? Às vezes a gente usa até o P maiúsculo para peso também. Então, a gente usou aí S para representar a posição, variação de posição, porque vem de space. Então, variação do espaço, né? E esse espaço em inglês é dado como space. Então, a gente tem um delta S, tá bom? Perceba que essa velocidade tem um mzinho embaixo, porque essa fórmula é da velocidade média. O que é velocidade média, professor? Tem diferença? Tem. Existem duas velocidades, a instantânea e a média. Vamos entender que isso é bem importante. Velocidade instantânea é aquela que eu estou nesse momento. Nesse momento. Então, você está na pista 100 km por hora. Velocidade instantânea, você está a 100. Velocidade média não é a que está acontecendo naquele tempo específico, mas dentro de um intervalo de tempo. Então, digamos que eu saí de Curitiba às 2 horas da tarde e cheguei em São Paulo às 5 horas da tarde. Então, a minha viagem durou 3 horas. Se por acaso fosse 300 quilômetros a distância entre Curitiba e São Paulo, nós teríamos andado a cada 1 hora 100 quilômetros, né? Então, 300 quilômetros em 3 horas. Então, a minha velocidade média seria uma velocidade média de 100 quilômetros por hora, certo? Isso é uma média. Significa que a viagem inteira eu fui a 100 quilômetros por hora? Não. Tem um momento que eu estava a 120, tem um momento que eu estava a 80, tem um momento que eu parei para comer alguma coisinha, teve um momento que eu acelerei mais. Talvez eu peguei um semáforo em algum momento, tive que parar, parei num pedágio. Então é uma velocidade média. Não significa que toda viagem eu estava 100 km por hora, né? Essa é a diferença. Velocidade média leva em consideração um período, enquanto a velocidade instantânea é aquela velocidade daquele momento específico. Bom, essa é a forma de velocidade média, ela é bem importante. Nós vamos resolver alguns exercícios sobre essa equação, então se liga que aqui a gente começou com a matemática em cima da física, tá? Um grande abraço, aguardo vocês.